Boa noite a todos. Vamos dar início então à nossa palestra, sempre com a prece, momento em que elevamos o pensamento a Deus e a Jesus, sentindo mais intensamente a presença dos benfeitores amigos em nossas vidas. E pedir ali a força, a coragem, principalmente a serenidade, sabedoria para discernir as situações que se apresentam em nossas vidas. Tenhamos fé, confiança no auxílio que não nos falta jamais. Façamos a nossa parte, seguindo em frente, tendo paciência e compreensão nas situações que a vida nos apresenta. Nesse momento, com esta situação que a humanidade terrestre está passando, sabemos que muitos são os corações aflitos, angustiados, aqueles que não têm fé, que não compreendem que tudo tem uma razão de ser e que Deus está no leme. Então é muito necessário a sintonia positiva, nosso pensamento no bem, pedindo por todos os que sofrem, por todos que estão desencarnando. Essa vibração, esse material fluídico é importante para que a espiritualidade possa atuar, fazer o seu trabalho e socorrer a todos esses que sofrem. Fica aqui a nossa prece, o nosso pedido de muito carinho por todos eles. Que Jesus, na sua infinita bondade, ampare a cada coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a nossa. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós vamos ler um item do capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é o capítulo mais longo. Por que será, não? Porque as aflições fazem parte aí do processo evolutivo de todos nós que estamos no planeta Terra. Então a espiritualidade com certeza nos trouxe nesse capítulo várias colocações que nos fazem refletir o porquê da dor, o porquê da aflição, o porquê das dificuldades, que tudo tem uma razão de ser. Se o motivo não é de agora, ele é de um passado ali que somos espíritos eternos e trazemos imperfeições, resgates, provas, expiações. Então é um capítulo muito rico de informações, de respostas que nos acalmam o coração e nos mostram realmente que tudo tem uma razão de ser e que a dor é uma alavanca em nossas vidas. Então vamos ler um pequeno trecho, que é o item 3, Justiça das Aflições, e aí a gente conversa um pouquinho sobre isso. Quando Jesus coloca aqui, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura.
Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para haver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir no capricho ou com parcialidade. Sendo assim, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compreender. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então é isso, amigos. Todas as aflições têm uma razão de ser. E à luz da reencarnação, que é um dos princípios doutrinários do Espiritismo, né, que somos espíritos eternos, milenares, já vivemos muitas vidas, tudo tem uma explicação, um objetivo. Então, as aflições, elas têm uma razão de ser. Não sei se vocês conhecem essa situação, mas é muito interessante, né? Tem até um livro aí de Rubens Alves, o nome é Ostra Feliz Não Faz Pérolas. É muito interessante, porque uma ostra que não foi ferida, ela não produz pérolas. Vocês sabiam disso? Que as pérolas, elas são produtos da dor. É o resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita, um grão de areia. E aí, na parte interna da concha, é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando o grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Então, como resultado, uma linda pérola vai se formando. Resumindo, uma ostra que não foi ferida, de algum modo, não produz pérola, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Olha só que interessante isso, fazendo analogia para as nossas existências, né? Por isso que a espiritualidade o tempo todo fala ali que a dor, o sofrimento é uma alavanca, é uma ferramenta, infelizmente, né? Tem que ser pela dor, não deveria ser, mas pelas escolhas do ser humano, pelo seu livre-arbítrio mal conduzido, às vezes é necessário que as situações dolorosas aconteçam para que o homem reflita e busque ali a Deus, busque a sua transformação que vai lhe trazer
a paz, o equilíbrio tão desejado. Então, neste capítulo, ele nos fala ali das causas das aflições atuais e das causas anteriores. Então, a gente sempre tem que avaliar, né? Eu estou sofrendo nesse momento por alguma situação atual que eu estou tendo, né, através das minhas atitudes, do meu pensamento. Se for, é buscar a mudança, buscar a transformação, combater esses pensamentos, essas atitudes que estão gerando uma situação complicada em minha vida. E tem outras que não tem como, faz parte ali do nosso passado, estamos resgatando, passando por uma prova, por um teste, por uma expiação. Então vamos ver aqui o que a gente pode colocar sobre isso, né? Vamos lá, causas das aflições. Então, elas devem ser procuradas tanto no presente como na existência passada, como eu falei. Devemos partir do princípio de que elas são justas. Se assim não pensarmos, né, aí a gente vai achar que Deus não existe, que Ele esqueceu de nós, o que não é verdade. Então quer dizer que tudo que nos acontece tem um motivo, embora nem sempre o saibamos explicar com clareza. Lembrar sempre que de repente, né, a palavra de repente não existe. Então, tudo teve um tempo para se desenvolver. Se nós estamos passando por alguma situação, é porque nós fomos construindo diretamente e indiretamente, mas isso não aconteceu por acaso e nem de repente, né? Então, a gente deve refletir muito sobre o sofrimento que nos visita, fazendo algumas indagações a respeito. Em caso de uma doença, será que eu me descuidei? No caso de alguma situação familiar, como está sendo a minha atitude perante aqueles que convivem comigo, né? Todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência. Isso está no Evangelho também, aí no capítulo 5, no mesmo capítulo. Então, que todos nós possamos ali nos interrogar friamente, remontar ali progressivamente a fonte dos males que nos afligem, e a gente vai ver que, na grande maioria das vezes, somos nós os responsáveis, né? Vem aquela frase, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria em tal situação. Então, geralmente, a maioria das nossas aflições são do presente. E quando não encontramos uma resposta satisfatória na presente encarnação, devemos nos reportar ali à encarnação passada. E se for do passado, infelizmente, são faltas cometidas. Se nós fomos desumanos, orgulhosos, avarentos, egoístas, vamos ter que passar por um aprendizado, resgatar esses erros sofrendo algumas situações nessa presente encarnação. Então, tudo isso, se nós não enxergarmos a luz das vidas sucessivas, né? E mesmo enxergando, às vezes pode vir ali sentimentos de melancolia, de descontentamento, mas quando conhecemos a Deus, né? Tudo isso pode ser amenizado, porque vamos buscar as respostas ali na sua justiça e que tudo tem uma razão de ser. Então, a incredulidade nesse momento é bem complicada, porque traz muita angústia, né? As ideias materialistas fazem com que as pessoas não entendam essas situações e se coloquem em desespero, o que não acontece para aquele que tem fé e que acredita em um Deus Pai
Todo-Poderoso. Então, que a gente possa ter essa consciência de que as provas, as expiações, a dor, elas vêm, como diz o nosso querido Espírito Emmanuel, né, orientador do Chico Xavier, que a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. E a humanidade, ela passa por vários tipos de dor, né? Até nós temos tanto o André Luiz, no livro Ação e Reação, quanto Leon Denis, também no livro Depois da Morte, eles falam de vários tipos de dor. Então tem a dor expiação, que está relacionada ao passado, a dor auxílio, que está relacionada ao presente, a dor evolução, que é um teste para que a gente possa aí no futuro estar numa condição melhor. E o nosso aprendizado é esse, né? Como também nós temos uma mensagem no Evangelho do bem e o mal sofrer. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Então temos que seguir confiantes, como disse ali Jesus, né? Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. O desânimo é uma falta. Deus os recusa consolações desde que vos falte coragem. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças e como recompensa será a resignação e a coragem. Então lembremos sempre que a dor não é castigo, é contingência inerente à vida, cuja atuação visa a restauração e o progresso. Então sempre eu tenho que examinar-me, né? Um autoexame. O que preciso aprender com essa experiência? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que eu preciso modificar na minha vida? Então façamos essas perguntas para que possamos realmente tirar as lições que as situações nos apresentam. Tem uma mensagem no livro de Joana de Ângeles, Estuda e Estuda-te, muito bonita, né? Que está relacionada ao conhece-te a ti mesmo. É mudar a atitude mental. Então, cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Então, nós temos que direcionar a atenção para coisas positivas. Fazer oração, uma boa leitura, vigiar os pensamentos deprimentes, negativos, combater o desânimo, a apatia. E o Espiritismo, alinhado com o pensamento de Jesus, tem como proposta fazermos da dor, das dificuldades, um desafio para aprendermos, para amadurecermos, para avançarmos mais. Não nos estimula a ficarmos paralisados na dor. Não, ao contrário, nos ensina a seguirmos em frente a partir dela. Não esqueçais que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhoria. E finalizando, vamos aqui um pequeno trecho de Leon Denis. Como eu mencionei no livro Depois da Morte, ele tem um capítulo ali, 13, que ele fala das provas, muito bonito. Nas horas da provação, quando as sombras nos rodeiam, perguntamos algumas vezes, por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na profunda noite, onde não se sente, onde não se sofre, onde só se dorme o eterno sono? E nessas horas de dúvida e angústia, uma voz vem até nós e diz-nos: sofre para te engrandeceres, para te depurares. Fica sabendo que teu destino é grande,
Esta terra fria não é teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo. Pertences aos séculos passados como aos futuros, e na hora atual preparas a tua elevação. Suporta, pois com calma, os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverterá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal, caminha com passo firme sobre a vereda escarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá em véu. A ascensão é rude e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz, verá despontar no horizonte o sol da verdade e justiça. A voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico invisível, vêm-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério, comunicam-se conosco e dizem: basta de dúvidas estéreis, trabalhai e amai. Um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte reunir-nos-á. É isso, amigos. Sigamos confiantes que o auxílio não nos falta. Companheiros amados estão a postos, iluminando o nosso país, o nosso planeta. Ele está em transformação. Tudo segue os desígnios de Deus. Que Deus os abençoe e vamos dar continuidade à segunda parte da nossa palestra. Boa noite a todos. Boas noites, dando continuidade aos nossos encontros. Hoje vamos estudar do livro Diálogo dos Vivos, capítulo 16, em que são publicadas 3 mensagens, sobre o mesmo tema. Convite à serenidade. Capítulo 16, Francisco Cândido Xavier. Em nossa reunião pública, o Livro dos Espíritos nos deu a estudar o tema da questão 789, que foi examinado em preciosos comentários de muitos dos nossos companheiros. Tínhamos conosco amigos e irmãos procedentes de diversas cidades. Os assuntos da paz foram debatidos com respeitoso amor pelas elucidações kardecianas. Naturalmente, vários oradores se detiveram a destacar as dificuldades da hora presente, em que todos os povos estão procurando segurança e entendimento. A mensagem de Emmanuel, página de Convite à Serenidade, foi recebida psicograficamente ao final da reunião. Então, como de costume, esse livro ele foi... Essa terceira edição é de 1984. Então, mensagem de Emmanuel, recanto de paz. Há quem pergunte como servir a causa da paz. Semelhante tarefa não será privada daqueles que se encarregam da direção do mundo? A paz no mundo, no entanto, é a soma de todos os esforços das criaturas nos domínios da pacificação. Reflitamos nisso e atendamos a nossa parte quando se faça possível. Deixe que a fonte do amor se te desate do coração. Acende no cérebro a luz do pensamento reto. Transforma o trabalho de cada dia num cântico de bênçãos. Observa os compromissos assumidos por leis da própria consciência. Transita nas vias do bem aos semelhantes.
respeita o tipo de existência que os outros escolheram para si mesmos, como desejas que a tua própria vida seja respeitada. Ergue em ti um sinal vermelho para os comentários infelizes. Hospitaliza agressores e maldizentes em tua clínica de orações. Não desperdices a riqueza do tempo, comprando remorso com queixas inúteis. Veste a armadura da paciência, para que consigas agir e reagir construtivamente onde te encontres. Instale a boa palavra nas estruturas verbais que se te manifestam. Ouve com atenção, aguardando sem pressa a tua vez de falar. Não desconsideres pessoa alguma. Resguarda no arquivo da prece os obstáculos e problemas que te desagradam, a fim de que não te destaques por motivo de aflição nas estradas alheias. Aceita os outros tais quais são, sem o propósito de corrigi-los ou aperfeiçoá-los à força. Aprende com modéstia e ensina com exigência. Auxilia sem cobrança. Não solenizes as provações de que necessitas para melhorar o próprio caminho. Diante das ofensas, imuniza-te na terapia do perdão. Espera um momento propício destinado a esclarecer o ponto difícil que haja surgido em teu relacionamento com os demais. Não exijas do próximo aquilo que o próximo ainda não possui para dar. Não mentalizes o mal com inquietações imaginárias, e sim colabora na construção do melhor que deve acontecer. Serve sem dependurar algemas nos pulsos de teus irmãos. E prosseguindo adiante, converter-ás em coluna da segurança geral. Em verdade, a divina providência não pede para que te transformes de imediato numa estrela que dissipe as sombras da perturbação, onde as sombras da perturbação estejam dominando na terra. O céu espera, sejas ainda hoje, onde estiveres, um recanto vivo da paz. Muito bem, já conversamos várias vezes a respeito do que é paz, né? Entendendo que paz não é o oposto da guerra, não é o oposto do conflito. Paz é um estado mental, né, em que nós atingimos na medida que nós agimos. Um dos princípios universais básicos é o movimento, é a transformação. Por isso que tudo passa, né? Tudo passa. Todas as coisas estão em constante transformação, desde a matéria, e o espírito aprende com as transformações da matéria a própria transformação. Essa transformação implica em ações constantes, em atitudes o tempo todo, reflexões, ações, né? Portanto, a paz não é a inanição, não é o repouso. A paz é a conquista, é a realização de alguma coisa, é a conquista de alguma coisa. Essa paz de consciência, ela é adquirida na medida que percorremos a trajetória das nossas obrigações. Então, o tempo corre para todos, né? E todos estão se transformando, todos estão em movimento. E melhor aquele que aproveita o tempo que nessas transformações direcionam para o próprio aprendizado. Então vamos aproveitar e já colocar as palavras do irmão Saulo sobre o mesmo tema. A paz de cada um. Todos queremos paz e vivemos em guerra. Essa contradição milenar que caracteriza a imperfeição moral dos homens foi bem definida pelo apóstolo Paulo quando escreveu: Miserável homem sou, que não faço bem, que desejo. Miserável homem sou, que não faço o bem que desejo, mas o mal que não quero. Se ele próprio, o abnegado servidor do Evangelho, que tudo deixou para seguir o Cristo e propagar a sua mensagem,
sentia na carne essa contradição, quanto mais a sentirão os que, como nós, 2000 anos depois, ainda não aprendemos a soletrar a palavra básica do ensino evangélico, que por sinal se constitui de apenas 2 sílabas: amor. Há criaturas que se desesperam ante confrontos dessa natureza, mas devemos lembrar-nos de que a Terra é uma escola em que as gerações se sucedem, recebendo as lições cada qual ao seu tempo. De Paulo aos nossos dias, muitos alunos completaram o curso e saíram vitoriosos da escola terrena para instituições educacionais superiores. Temos a vantagem de contar com os exemplos e as experiências dos aprendizes que nos antecederam, e a vantagem de contar atualmente com as lições que nos enviam, através da mediunidade, os ex-alunos que se elevaram como Emmanuel, à categoria de mestres. A paz do mundo depende da paz de cada um, porque o mundo dos homens é feito pelos homens. Deus criou o mundo natural com todas as possibilidades de evolução e paz, e nos criou, para tanto, fazermos o nosso próprio mundo, o mundo de cada um e o mundo dos homens, aproveitando as nossas próprias possibilidades de evolução na conquista da paz. Se nos convertermos no recanto vivo da paz a que se refere Emmanuel, daremos ao mundo a paz que ele necessita. Se permanecermos como focos de guerra e desajuste, o mundo estará sempre conflagrado pelas nossas contradições e as nossas injustiças. Nos seus comentários à questão 789 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec assinala: a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. Se queremos, pois, lutar pela paz, façamos a paz em nós mesmos, e Deus nos ajudará a estendê-la ao mundo. Então, essa questão da paz, né? Nós já comentamos também várias outras vezes, né? A paz, ela para os judeus, por exemplo, é chamado Shalom, que é justamente aquele estado em que a gente paga uma dívida, termina uma obra, atinge uma realização, então não tem nada de inércia. Então, a paz, ela é um estado de espírito, é uma serenidade, é um fazer em paz, né? É um atuar em paz, é um trabalhar em paz. Não basta simplesmente estarmos contemplativos, né? Então, vamos aproveitar aqui para buscar a própria pergunta que deu origem a toda essa reflexão, que é a questão 789 do Livro dos Espíritos, né? Que fala exatamente isso. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Resposta: não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas custas. A humanidade, agora comentário de Kardec. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem, que a gente já leu, né? Quando se tornam numerosos, tornam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem os homens de gênio que lhes dão um impulso,
E depois, homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos. Aqui, o tema gira em torno da guerra e paz entre os povos, né? A pergunta começa de forma ampla, coletiva, mas a reflexão de Emmanuel é justamente trazendo que essa responsabilidade entre as fronteiras nada mais, ela começa na responsabilidade de cada indivíduo e que não há como uma nação, né, com milhões de pessoas atingir a paz se os seus elementos, os seus componentes não trazem a paz dentro do dia a dia. E essa paz dentro do dia a dia não está se falando de interesses econômicos, né? Está se falando da paz íntima, a paz da própria consciência, a paz da conquista de si mesmo. Então ficam aqui as palavras desses instrutores e a referência para que a gente continue a estudar e aprofundar o assunto, porque é o que nós vivemos hoje, como sempre, né? Então, agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade, por tudo que temos e somos, pedindo por aqueles que não conseguem participar desses nossos encontros, ainda que à distância, mas que estão ligados mentalmente, dirigindo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana.